Bem-vindo ao canal Cortes Cruz de Cristo. Se você ama ouvir a palavra de Deus, então curta e inscreva-se. Mas eu acredito que o que aflige Jesus não é o aspecto físico. Ele estava na iminência de carregar os pecados do mundo todo, de todas as gerações, de todos os tempos, de todas as épocas. E diante de Deus ele está dizendo, se tiver um jeito da gente conseguir escapar do cálice, no entanto, que não prevaleça a minha, mas prevaleça a sua vontade. A palavra de Deus, ao destacar Jesus não apenas deixando a forma divina, mas assumindo a forma humana, ainda fala dele na condição de homem, indo ao mais profundo nível de entrega e obediência. E Cristo, que é o nosso modelo e referência, até porque o texto que eu citei de Filipenses 2 começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus espera que esse padrão de Cristo seja imitado por mim e por você. Então, numa época onde se parece falar mais do que Deus tem que fazer pelo homem e muito pouco do que o homem tem que fazer por Deus, eu quero contrabalancear e falar um pouquinho da nossa responsabilidade para com Deus. Então, em primeiro lugar, eu vou destacar aqui primeiro esse conflito de vontades. Embora a lição do Getsêmani seja sobre a rendição final de Jesus, ela nos mostra inicialmente um conflito de vontade. Se eu puder, eu gostaria de escapar. É lógico que a sua vontade é que precisa estabelecer-se. E quando falamos desse conflito de vontade, a nossa vontade versus a vontade de Deus, alguns textos, além de Mateus 26, me vem à mente. Eu quero mencionar só mais dois, porque algumas lições importantes, quando a gente quer pensar o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro que eu quero citar é Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 16. Ele diz, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócio, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Olhando para essas palavras de Tiago, há algumas coisas, e uma delas, por mais óbvio que seja, eu vou pedir que inclusive você repita comigo. É que a vontade divina deve vir antes dos meus próprios planos. Você pode dizer isso? Diga, a vontade de Deus deve vir antes dos meus próprios planos. Isso nos mostra que Deus tem uma vontade, não apenas aquilo que é generalizado para todos os homens, o que está lá escrito na Bíblia, que todo mundo tem que obedecer. Mas isso também me indica que Deus tem um plano personalizado. Até mesmo o lugar onde eu, você, cada um de nós vai morar. São decisões que não deveriam ser tomadas sem que se declarassem, se Deus quiser. Os antigos repetiam muito mais essa frase do que a geração atual. Eu me lembro, olhando para os meus pais, para os amigos dos meus pais, que raramente terminavam qualquer conversa ou cogitação de se planejar qualquer coisa, sem que alguém dissesse, se Deus quiser. Hoje em dia é quase como se a gente dissesse para Deus, eu já decidi que eu quero, o Senhor é que se esforce para me abençoar. Aliás, tem muita gente tentando andar nesse trilho. Gente que toma suas decisões, não ora, não consulta, não busca a Deus, e depois simplesmente chega e diz, pastor, ora por mim para Deus abençoar o que eu já decidi. Não é desse jeito que eles falam, mas é exatamente a forma como fazem. Então, nós precisamos reconhecer que a vontade de Deus deve vir antes dos nossos próprios planos. Há uma vontade personalizada que precisa ser buscada em oração. O texto não está dizendo que eu e você não podemos fazer planos. Há outros textos que até garantem isso, que a gente deveria ter planos. Mas que eu e você devemos depender de Deus para que eles se cumpram ou não. A questão não é ter ou não ter planos. É quando muitas vezes nos nossos planos nós deixamos Deus de fora e deixamos de dar a Ele a palavra final. Ele também destaca que isso é uma atitude que ele classifica como arrogante pretensão. E ele diz, um orgulho semelhante a esse é mau. Qual é o orgulho? Achar que eu estou ou que eu posso estar no controle da minha vida, em vez de deixar isso nas mãos de Deus. Em último lugar, me chama a atenção o fato de que Deus não está necessariamente dizendo para qual cidade nós vamos.
Mas ele está dizendo que quando eu e você temos o discurso de declarar, se o Senhor quiser, numa atitude de submissão, isso permite que Ele, mesmo muitas vezes não revelando onde nos quer, possa nos conduzir para o lugar que Ele quer, possa intervir na nossa vida. Um outro texto que me chama a atenção quando eu falo desse conflito de vontades é Provérbios 16, de 1 a 3. O texto sagrado diz assim, vou ler um versículo cada vez e comentar aqui. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, em primeiro lugar, não é errado fazer planos. Errado é querer ter a palavra final, quando ela deveria vir da parte do Senhor. Verso 2 de Provérbios 16 diz, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Outra tradução diz que Ele pesa os espíritos ou as motivações. Falamos semana passada que o termo pesar na Bíblia fala de Deus medir, procurar o equilíbrio comparado ao seu próprio padrão. Um dia alguém falou, pastor, como que Deus pesa o espírito se ele não é matéria e não tem peso? Eu falei, querido, você está procurando o peso literal, quando nem a balança é literal. Né? Quando a Bíblia diz que Deus sonda a motivação, o espírito, e algumas traduções optaram por motivação, é porque muitas vezes nós podemos até escolher fazer coisas certas, mas com a motivação errada. Outro dia alguém disse, pastor, é errado eu queria ser um pregador da palavra, assim, abençoar muita gente? Eu olhei para esse irmão e falei, depende. Ele falou, como depende? Eu falei, o que você quer parece legítimo. A pergunta que você deve fazer diante de Deus é, por que você quer isso? Você tem um chamado de Deus e precisa ser fiel a Ele? Você tem de fato um coração que quer servir as pessoas? Ou você está olhando para isso como se fosse um lugar onde você busque reconhecimento e projeção? Porque muitas vezes o erro não está apenas naquilo que fazemos. Tem muita gente tentando não fazer a coisa errada, mas fazendo a coisa certa do jeito errado.